Todo mundo sabe que com o advento da internet e principalmente com a evolução do digital no século que a gente vive, a internet acabou se tornando uma ferramenta muito poderosa. O problema é que muitas pessoas utilizam ela da maneira errada e acabam não progredindo na vida. Da mesma forma que ela pode ser uma ferramenta muito poderosa para o teu crescimento pessoal, ela também pode ser uma ferramenta muito destrutiva que acaba minando o teu resultado a longo prazo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem utilizar a internet, assim como eu utilizei há anos atrás e ainda utilizo, para ter uma evolução própria, muito mais rápida e muito mais constante do que a maioria. E aqui eu não vou falar especificamente de tráfego pago como eu falo nos vídeos anteriores. Eu vou falar especificamente da internet como uma ferramenta, como ferramenta de estudo, como ferramenta de acesso a coisas que eu nunca teria acesso, a pessoas que eu nunca teria acesso se não existisse a internet. Então, independente se você é um CLT, se você trabalha com digital ou não, esse vídeo vai te ajudar. E só para contextualizar para vocês, eu nunca falei isso em vídeo, mas eu certamente não vim de uma família rica, né? Minha mãe, ela sempre cuidou de mim desde menor sozinha, então mãe solteira, a gente sempre morou em casa simples. Porém, a partir dos meus 17 anos, 16 anos que eu comecei a trabalhar e futuramente, posteriormente, começar a utilizar a internet, trabalhar com a internet também, isso foi um divisor de águas na minha vida. E hoje tudo que eu conquistei, todas as coisas que eu imaginava e gostaria de ter no meu futuro, hoje eu tenho especificamente pela internet, a minha liberdade, meu patrimônio, meus bens materiais também, tudo isso advindo da internet e da força que ela me deu. E hoje eu vou mostrar para vocês como eu utilizei essa ferramenta poderosíssima para mudar a vida de vocês também. E para começar, não poderia ser diferente. A internet, ela te dá um acesso gigantesco a conhecimento. Se a gente pega há séculos atrás, os nossos pais, os nossos avós, eles ficavam muito limitados nesse quesito, porque o conhecimento que eles tinham estavam trancados em bibliotecas, em escolas particulares, em cursos pagos, e na maioria das vezes, coisas essenciais na tua vida, como gestão financeira, por exemplo, você só conseguiria aprender se você tivesse um curso especializante, que na maioria das vezes era muito difícil ter o acesso. Ou você pagava rios de dinheiro, ou você fazia um concurso, por exemplo, uma federal, e aí você conseguia entrar numa melhor universidade para conseguir esse conhecimento. De qualquer modo, era muito mais difícil esse acesso. Hoje você entra no TikTok, no Instagram, no YouTube, que é a melhor ferramenta, e você acaba tendo um acervo gigantesco totalmente gratuito na palma da tua mão. E a minha história com a internet começou aí. Com o YouTube, eu comecei a estudar gestão financeira, eu comecei a ver vídeos que me ensinavam a cuidar do meu dinheiro, a entender o meu dinheiro, a entender como os juros compostos funcionavam, como a longo prazo o meu dinheiro poderia valer muito mais do que ele vale nos dias atuais. E tudo isso aprendendo com uma pessoa que provavelmente, se eu fosse pagar uma mentoria, pagar um curso, eu pagaria mais de 3, 4, 5 mil reais. No caso, eu estudava muito com o Thiago Nigro na época, né? Eu via muitas lives dele. Hoje em dia eu não acompanho tanto o conteúdo dele, eu vejo mais Investidor Sardinha, Bruno Perini, mas na época foi ele que me deu todas essas bases de gestão financeira, que posteriormente acabou mudando a minha vida. Porque se eu não tivesse entendido gestão financeira logo cedo, que são coisas, são conceitos que não são ensinados em casa, porque os seus pais normalmente não têm esse conhecimento, e não são ensinados na escola, porque infelizmente no nosso país não é visto como algo benéfico para ser ensinado nesse âmbito, eu provavelmente não teria o patrimônio que eu tenho hoje e eu não teria a tranquilidade financeira que eu tenho hoje. Porém, indo um pouco mais além, nessa mesma época que eu comecei a estudar gestão financeira, eu encontrei um vídeo na internet de uma menina falando sobre dropshipping. E aí, nessa época, eu comecei a estudar marketing e marketing digital. Tanto que, nessa mesma época, que eu tinha mais ou menos 15 a 16 anos, eu comecei a estudar um curso de marketing totalmente gratuito na internet, antes mesmo de pensar em fazer faculdade de marketing. E aí você vê as possibilidades que a internet te entrega. Você tem acesso a mentores que você talvez nunca tivesse o dinheiro para pagar inicialmente, porque eles acabam sendo muito caros. Você tem acesso a conhecimentos muito valiosos, se você sabe selecionar muito bem as pessoas que você acompanha, as pessoas que te passam esse conteúdo, você tem muitos conteúdos valiosos, que às vezes valeriam 500, 1.000, 2.000, 3.000 reais, e você está pegando totalmente gratuito. E aqui que mora o real resultado
da internet. O conhecimento, como todos sabem, a longo prazo te entrega juros compostos magníficos. Porque sem conhecimento você não consegue evoluir na carreira, você não consegue evoluir na própria vida. Só o conhecimento pode te abrir portas que você não teria e nem às vezes imaginaria se você não tivesse ele. Então, para você ter um cargo melhor, você precisa de conhecimento. Para você entrar num bom emprego, você precisa de conhecimento. Para você evoluir na tua própria vida, como seja financeiramente, seja com bens materiais, seja com o que você estiver sonhando, você precisa de conhecimento. Então, hoje a internet, como ferramenta para adquirir isso, te faz uma evolução muito mais rápida e muito mais constante do que você teria no passado. E aí lembra que eu falei no começo do vídeo que ela é uma ferramenta muito interessante, mas se usada da maneira errada, acaba destruindo a vida de muitos. Porque ao invés de você buscar conhecimentos válidos, conhecimentos que agregam no teu cotidiano, na tua vida, na tua evolução, você acaba vendo conteúdos que não agregam em nada, conteúdos que ferem o teu sistema dopaminérgico, então você acaba ficando mais cansado, mais ansioso, com depressão e etc. Que infelizmente a internet traz esses malefícios para aqueles que utilizam errado. E você acaba estagnando, você acaba empacando na tua própria vida. Então se hoje você passa dias, horas, semanas no teu celular, vendo TikTok que não agrega em nada, Instagram que não agrega em nada, seguindo pessoas que não te passam um pingo de conhecimento, talvez esse seja o momento para você mudar essa realidade e buscar um outro caminho e utilizar a internet como uma ferramenta de crescimento. E para continuar essa nossa jornada na internet, eu vou trazer algumas habilidades que eu consegui desenvolver por conta da internet. Ou seja, habilidades que se eu não tivesse obtido através dela, provavelmente eu não teria hoje em dia, porque na escola ou em casa eu provavelmente não aprenderia. E a primeira habilidade é a questão de autodidata, aprender por conta própria. Aqui na internet, você não tem um professor ali falando com você diariamente, ou te pedindo atividades diárias, ou pedindo matérias semanais. Você precisa buscar de forma autodidata, ou seja, aprender por conta própria. Você tem que ter um processo de estudo, um processo de busca de conteúdo que faça sentido para o teu cotidiano, para o teu método de aprendizado. Então você acaba aprendendo na marra como aprender sozinho. E isso é maravilhoso. As pessoas que conseguem aprender as coisas de forma totalmente autônoma, normalmente têm mais vantagem do que outras pessoas. Por quê? Porque ela consegue, ela mesma, interpretar, entender o mecanismo dos conhecimentos e saber a melhor forma para aplicar na própria vida, ou às vezes você está numa faculdade e aplicar esse conhecimento em provas, em atividades, por exemplo. Então isso é maravilhoso para qualquer pessoa que queira evoluir por conta própria. A segunda habilidade, com certeza é uma das melhores e as que mais me auxiliam no meu resultado cotidiano, que é a comunicação. Hoje, por exemplo, eu estou aqui gravando um vídeo no YouTube, falando relativamente muito bem com a câmera, sendo que anos atrás, há 5, 6, 7 anos atrás, quando eu comecei um projeto de canal de YouTube, eu não conseguia nem ao menos me comunicar. Ou pior, eu não conseguia nem ao menos me apresentar em público para as pessoas. E por conta do advento da internet, eu consegui aprender técnicas de conversação, técnicas de comunicação, técnicas para me deixar menos nervoso em determinadas situações de apresentações. E isso, ao longo prazo, foi melhorando a minha comunicação, a minha didática e a forma com que eu levo as apresentações. Isso no meu trabalho é maravilhoso, porque eu consigo fazer reuniões com clientes de forma melhor, de forma mais didática. Na faculdade, eu consigo desenvolver melhor os conteúdos em apresentações, em provas, em atividades e etc. E lógico que a comunicação também melhora a tua escrita, por exemplo, e a tua interpretação das coisas. Porque quando você consegue formular uma frase para transferir conhecimento, transferir informações de uma forma didática, uma forma que todos consigam interpretar, quando você vai ler um conteúdo, você vai interpretar um livro, por exemplo, você acaba tendo também essa mesma facilidade. E, logicamente, a questão do autodidata, que eu falei no ponto anterior, também te auxilia em tudo isso, né? Você conseguir aprender coisas de livros, de atividades mais facilmente. Então a comunicação é um pilar hoje que me traz muito resultado em todas as áreas que eu tento, em todas as áreas que eu me proponho a fazer. E foi a internet que conseguiu desenvolver melhor e também me trazer conhecimentos que melhoraram essa minha habilidade. A terceira habilidade é a mentalidade. E aqui pode parecer até um papo de coach,
Mas a verdade é que aquelas pessoas que não têm uma mentalidade blindada, né, uma mente blindada, elas acabam não tendo resultado a longo prazo. E a internet me ensinou a correr atrás daquilo que eu acredito. Porque quando você começa a trabalhar no digital de forma PJ, como eu comecei, se você não corre atrás do seu resultado, o resultado não aparece. Não existe outra possibilidade além de você correr atrás do que você acredita. Então a internet mostra que se você quer ter um resultado dentro desse ramo, seja você um gestor de tráfego, seja você um designer, seja você um youtuber, você vai ter que fazer por onde? Você vai ter que correr atrás disso e você tem que ter a mentalidade blindada para aguentar os longos períodos. Eu já falei isso várias vezes aqui no canal, que faz 6, 7 anos que eu trabalho com tráfego pago. E quando eu comecei, o primeiro cliente me pagava R$300. Hoje, clientes me pagam mais. Porém, eu fiquei 6, 7 anos nessa jornada até chegar nesse patamar. Agora eu te pergunto, será que você, com a mentalidade que você tem hoje, você aguentaria todos esses anos, mesmo em meses que você não ganha tão bem, meses que você ganha R$1.000, R$1.500, às vezes até R$800, R$500, você continuaria ou você desistiria? Então, aqui que divide a pessoa que tem resultado e a pessoa que não tem resultado. E, infelizmente, a internet é muito cruel nesse sentido. Se você não faz por onde, você não gera resultado. Então ela acabou me ensinando, me mostrando que eu tenho que ter uma mentalidade blindada para correr atrás dos meus objetivos. E para fechar, muito óbvio, a quarta habilidade é a gestão de tráfego. Como eu já falei em vídeos anteriores, eu comecei no tráfego pago totalmente com conteúdos gratuitos. Então até eu comprar um curso especializante, por exemplo, como a Comunidade Sobral, que foi um curso um pouco mais caro na época, levaram 3 a 4 anos para mim comprar esse curso. Isso significa que tudo o que eu conquistei antes desses 3, 4 anos foram com conteúdos gratuitos que tinham no YouTube, que tinham no Instagram, que tinham no TikTok. Então, hoje, a facilidade para você aprender uma função nova, principalmente uma função do digital, é muito mais rápida, é muito maior, porque antigamente não tinha tantos players no mercado te ensinando. Eu já citei em um vídeo anterior meu, por exemplo, que antigamente tinham poucos players de tráfego pago que ensinavam o que eu faço hoje. Hoje em dia tem muitos players que ensinam de forma muito didática, passam muito conteúdo gratuito. Eu mesmo faço isso no meu canal para treinar e para mostrar para as pessoas que elas podem começar com tráfego pago. E é muito mais fácil do que parece. Então hoje é ainda mais fácil do que quando eu comecei. Então se você está buscando trabalhar com a internet, seja você um gestor de tráfego, um designer, youtuber, um site builder, um desenvolvedor, tudo isso está gratuito na internet. E você pode desenvolver uma habilidade nova, você pode entrar no mercado novo apenas com esses conteúdos. Lógico que você comprando um curso especializante, comprando uma plataforma, você vai desenvolver mais rápido, porque os conteúdos vêm mais mastigados, vêm mais fáceis de serem entendidos. Porém, se você tiver aí a casca grossa de correr atrás do que você acredita, todos os conteúdos gratuitos também podem te levar para esse caminho. E agora vamos falar um pouco de conquista e coisas que a internet especificamente trouxe para a minha vida que realmente mudaram a minha vida. Então todas aquelas habilidades que eu fui acumulando ao longo desses anos que me trouxeram esses resultados advindo da internet. O primeiro é a minha profissão, eu já falei no pilar anterior. Se não fosse a internet, eu não teria hoje a possibilidade de trabalhar com tráfego pago. Provavelmente eu estaria trabalhando num subemprego, que eu não gostaria, ganhando 3, 4 vezes menos do que eu ganho hoje e tendo 10 vezes menos liberdade do que eu tenho hoje. Então, a minha profissão foi um presente tanto de Deus quanto da internet para mim conseguir me desenvolver como pessoa e como profissional na minha vida. O segundo ponto é a questão da gestão financeira. Como eu falei, eu comecei estudando na internet, especificamente gestão financeira e como manusear o meu dinheiro, entender juros compostos, entender os investimentos. E hoje, por conta desse conhecimento, de anos atrás, hoje eu tenho uma estabilidade financeira muito melhor. Eu tenho a tranquilidade de ter uma grana no meu banco que me proporcione pagar as contas de casa, por exemplo. Então, se eu não tivesse utilizado a internet de uma maneira positiva e coerente no passado, eu provavelmente não teria esse resultado e não teria esse conhecimento. Ou, às vezes, eu até teria esse conhecimento, mas num nível muito mais baixo do que eu tenho hoje em dia. Então, gestão financeira, né, saber organizar o meu capital, foi algo que a internet me trouxe de presente também. E para fechar, acesso ao mercado global e a mentores. Como eu falei no começo do vídeo, a internet te dá a possibilidade
de ter acesso a pessoas que provavelmente você não teria capacidade de pagar. Até hoje, eu não tenho capacidade de pagar, por exemplo, uma mentoria do Pedro Sobral, que custa mais de 10 mil reais. Mas todas as terças-feiras ele faz uma live que a gente consegue ver o conteúdo e o conhecimento que aquele cara tem. Então, antigamente era muito difícil você ter um mentor dessa maneira, pagando, porque era muito caro. Hoje em dia lógico, você não vai ter o mentor do teu lado, mas você tem acesso a essa pessoa. Você tem acesso à mentalidade dela, você tem acesso ao conhecimento dela. E isso muda vidas, isso muda o jogo das pessoas que acompanham as pessoas corretas. Como eu falei, se você utiliza a internet da maneira errada, você vai acompanhar pessoas erradas que te passam conteúdos errados e te mandam para um caminho que provavelmente não vai te gerar um resultado, ou pior, vai te levar para o fundo do poço. Agora, se você utiliza a internet para acompanhar pessoas de valor, pessoas que te passam conhecimentos valorosos, que te passam a visão para chegar num outro nível, você com certeza vai chegar no outro nível. Agora, questão do mercado global. Hoje eu consigo trabalhar do lugar que eu quiser, para a pessoa que eu quiser, e a única coisa que me impede hoje em dia é o idioma. E eu falo impede porque hoje com tradutor, com tradução simultânea, você consegue conversar com qualquer pessoa do mundo. Porém, se você não tem ali a fluência na língua, pode ser um impeditório de trabalhar para essas pessoas de outros lugares. Então hoje, se eu quisesse, por exemplo, morar no Canadá, na França, na Itália, e manter os meus clientes e continuar morando fora, eu consigo fazer isso. Então, a internet te dá muita possibilidade de liberdade de vida. Escolher aonde você quer morar, escolher o que você quer fazer, escolher para quem você quer atender e para quem você quer prestar o seu serviço. Então isso é algo muito benéfico para qualquer um que utiliza a internet da maneira correta. E para fechar, eu gostaria de fazer uma comparação rápida entre a minha vida antes da internet e depois da internet. Eu sempre falo e sempre me pego pensando que se não fosse a internet, eu provavelmente hoje seria um nada. Porque quando eu saí do ensino médio, eu não tinha muita percepção do futuro, não sabia muito bem o que eu gostaria de fazer. Porque como eu já falei em outros vídeos, na minha cabeça, o tráfego pago só serviria para fazer uma loja de dropshipping. Só que quando apareceu a oportunidade de trabalhar com tráfego pago para outras empresas, aí eu comecei a visualizar o tráfego de outra forma. E isso que me deu o resultado que eu tenho hoje em dia, essa possibilidade de ter bens materiais, de ter uma vida financeira estabilizada, de ter a minha liberdade que eu sempre sonhei. Então, sem a internet, eu não teria nada. E, como eu falei no começo do vídeo, esse vídeo é um vídeo para mostrar que a internet pode mudar vidas e que se você utilizar de forma correta, seja você um CLT, seja você um PJ, se você utilizar de uma maneira que faça você crescer e não ir para o fundo do poço, você com certeza vai gerar um resultado muito mais legal e muito mais interessante para a tua vida a longo prazo. Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Use a internet da maneira correta, escolha o lado bom da internet para fazer você crescer, aprenda a ser autodidata, para aprender as coisas totalmente sozinho, para não depender de ninguém, e eu tenho certeza que todas essas dicas, toda essa história, todas essas ferramentas que você pode utilizar que a internet te proporciona, vai fazer algum tipo de mudança na tua vida, seja uma mudança de 1%, 10% ou 100%, a mudança vai acontecer. Então é isso, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, valeu, falou!